Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais este vídeo sobre dicas de Power BI. Aqui é o José Ângelo, da Ampulheta Infinita Treinamentos. Hoje vamos falar sobre clientes novos e clientes recorrentes. Vamos analisar a quantidade de clientes novos, a quantidade de clientes recorrentes e o faturamento desses novos clientes e desses clientes recorrentes. E também vamos utilizar a ferramenta externa DAX Studio para compreender uma medida, para entender o seu funcionamento. Fique comigo que vamos para o Power BI apresentar o projeto e já vou apresentar também as medidas. O projeto que estamos trabalhando com ele possui duas tabelas, uma dimensão calendário, como podemos ver aqui, com a coluna data, a coluna ano, mês e o mês número, sendo que esta coluna mês número ela está aqui para ordenar corretamente a coluna mês, pois como sabemos, se não fizermos a ordenação da coluna mês por uma coluna numérica, o que vai acontecer é que, ao utilizarmos esta coluna no Power BI, ela será ordenada de forma alfabética e não pela sua grandeza temporal, vamos assim dizer. E a outra tabela é a tabela Fato Vendas Internet. Então temos aqui a data da compra, o cliente, a quantidade que ele adquiriu e o total da compra. Seguindo aqui para a nossa página de modelo, vemos aqui que existe um relacionamento já formalizado entre as tabelas DIN Calendário e a Fato Vendas Internet, entre as duas colunas de data, a data da tabela DIN Calendário e a data compra da tabela Fatos Vendas Internet. Vamos seguir então para a nossa página de relatórios. Aqui está, temos aqui à esquerda um segmentador de dados com os anos neste segmentador, ou seja, com um filtro. E temos dois gráficos. O gráfico de cima é um gráfico de linhas, onde nós temos o valor faturado ou valores vendidos para cada segmento de clientes. A linha rosa mais clara são os clientes novos, então está aqui o valor faturado pelos clientes que compraram a primeira vez. E a linha vermelha são os clientes que voltaram a comprar. Então temos aqui o valor faturado para os clientes que voltaram à empresa, voltaram a comprar na nossa empresa. E na parte de baixo temos um gráfico de barras empilhadas. Neste gráfico está retratada a quantidade de clientes, então temos aqui na parte rosa mais branca a quantidade de clientes novos e nesta parte vermelha o momento em que os clientes estão retornando à empresa. Então vemos aqui, por exemplo, que em março de 2013 a nossa quantidade de clientes novos foi de 1.164 e a de clientes recorrentes foi de 467. Mas vejam que interessante, em março de 2013, o que nós temos é que o faturamento dos clientes recorrentes ele é superior ao dos clientes novos. Aliás, em todos os meses, com exceção deste primeiro mês, que é de dezembro de 2012, em todos os meses seguintes, o valor faturado pelos clientes recorrentes é superior ao de clientes novos, embora a quantidade de clientes recorrentes seja proporcionalmente inferior à de clientes novos. Como chegamos a essas medidas é o que vamos mostrar agora. Então vou expandir aqui, vou expandir a aba de visualizações e a aba de campos. Vejam que já temos a pasta de medidas já criadas. Expandindo a pasta de medidas, temos duas pastinhas. Então, temos duas subpastas, uma com as medidas básicas e uma com as medidas analíticas. As medidas básicas são apenas três. Eu tenho essa aqui, que é o número de clientes. Eu utilizei o símbolo de hashtag para indicar as quantidades. Temos aqui o número de vendas. E temos aqui o valor da venda. Eu utilizei o cifrão para indicar valor. Essas medidas básicas são as mais simples. Por exemplo, a quantidade de clientes, podemos ver aqui, ela nada mais é do que uma contagem distinta, ou seja, utilizamos a função distinct count do DAX para obter a quantidade de clientes distintos, ou seja, a contagem da coluna clientes da tabela Fato Vendas Internet. Para a quantidade de vendas, o que fizemos foi um count rows, ou seja, uma contagem de linhas da tabela Fato Vendas Internet. Por fim, para o valor faturado ou para a soma das vendas, o que fizemos foi o uso da função SUM sobre a coluna Total Compra da tabela Fato Vendas Internet. Com isso, temos as três medidas básicas. Para as medidas analíticas, vamos fazer uso da ferramenta externa DAX Studio para compreendê-las de forma a facilitar o seu raciocínio.
Vou começar com as medidas que estão neste gráfico aqui embaixo, que é a quantidade de clientes. Então, clicando neste gráfico, eu consigo identificar facilmente que são essas duas primeiras medidas. A primeira é referente aos clientes novos, então temos esta grande medida, embora a quantidade de código, vamos ver no Dax Studio que não se trata de uma medida tão complexa. Temos aqui na segunda linha uma declaração de uma variável que é a menor data do contexto. O que vem ser a menor data do contexto? Voltando aqui no gráfico, vamos pegar, por exemplo, o mês de dezembro de 2012. Quando temos isolado o mês de dezembro de 2012, temos o contexto do mês de dezembro de 2012. E a menor data, obviamente, é 1º de dezembro de 2012. Então, quando falamos em menor data do contexto, entendo que para esta barra aqui de dezembro de 2012, estamos referindo à data de 1/12 de 2012. Vamos retornar aqui então à nossa medida. A segunda e última variável, ela se chama quantidade de clientes novos e ela é a que vai para a nossa resposta. Vejam que esta variável ela tem um count rows, portanto ela está fazendo uma contagem de linhas de uma tabela. E esta tabela está dentro de um filter, pois a função filter devolve uma tabela. Podemos ver isso na documentação do Dax. Esta é a página da função filter da documentação do Dax. Vejo aqui que a função retorna uma tabela que representa um subconjunto de outra tabela ou expressão. Por isso o nome filter, ou seja, ela vai ter uma tabela e dessa tabela ela vai retirar um subconjunto. Posicionando o cursor após a abertura do parênteses do filter, vemos que tudo isso aqui faz parte da função filter. Portanto, esta função addColumns, ela nada mais é do que a primeira tabela. Posicionando o cursor aqui após a abertura do parênteses do addColumns, vemos que ela encerrou aqui. Portanto, aqui está declarada a nossa tabela. Vamos entender essa tabela com o uso do Dax Studio. Vou apertar Ctrl C para fazer a cópia desta parte da medida. Vamos clicar aqui em Ferramentas Externas e vou clicar aqui em Dax Studio para iniciá-lo. Aqui está o Dax Studio. Eu preciso fazer a declaração de um evaluate para poder ver o resultado da nossa medida. Vou trazer essa parte final aqui um pouquinho mais para cima e vamos colar a nossa medida. Vou executar e vocês vão ver que vai dar um erro. Este erro ocorre porque ele não entende o que vem a ser menor data de contexto. Vamos informar uma data para esta menor data de contexto. Voltando aqui ao Power BI que está aqui atrás. Vamos utilizar o mês de março de 2013, por exemplo, pois ele tem aqui clientes recorrentes e clientes novos. Para usar o mês de março, eu vou ter que informar o mês de abril. Assim, eu vou obter também os resultados do mês de março. Então, vamos lá. Vou substituir o uso da variável menor data contexto por uma declaração de data de Dax, que é o uso da função date. Ela pede 3 parâmetros: o ano, 2013, o mês, abril, e o dia, 1. E agora vamos executar. Aqui está o nosso resultado. Vejam que ele mostra o ID do cliente e a quantidade de vendas que esse cliente performou. A mesma coisa para o seguinte, e vejam este cliente aqui, ele não tem vendas ainda. Portanto, ele é um cliente novo, ele apareceu pela primeira vez. O mesmo acontece com este cliente, ele também é um cliente novo. Portanto, nós temos aqui então uma segunda tabela. Eu digo segunda porque a nossa primeira tabela é o filter. Vou clicar aqui novamente na medida. A primeira tabela nossa é o filter. E ele, como podemos ver, ele ocupa toda essa extensão. E a nossa segunda tabela é a função addColumns. Vamos entender o que é a função addColumns pela explicação da documentação do Dax. Aqui na documentação, ele informa que a função addColumns ela adiciona colunas calculadas à tabela ou à expressão de tabela fornecida. Ok, então temos uma tabela e temos uma expressão. Voltando aqui à medida, nós temos uma tabela, que são os clientes da tabela Fato Vendas Internet.
Lembrando que quando utilizamos a função values, ela retorna somente os clientes distintos, portanto, o ID do cliente não vai se repetir. E a expressão é esta segunda coluna, que é a coluna vendas antigas. Essa coluna vendas antigas, ela vai obter o seguinte resultado. O resultado da função calculate sobre a medida número de vendas, ou seja, estamos alterando o contexto da medida número de vendas e nós queremos o número de vendas quando a data é inferior à menor data do contexto. Voltando ao DAX Studio, no caso aqui, a menor data do contexto é 1/4/2013. Portanto, eu estou obtendo a quantidade de vendas cuja data é inferior ou anterior a 1/4/2013. Se, por acaso, a quantidade de vendas ficou nula, pois aqui em Values eu estou com todos os meus clientes, se a quantidade de vendas ficou nula, significa que este cliente é um novo cliente. Ou seja, neste período anterior a 1/4/2013, ele não fez nenhuma compra. Então, ok, já temos a nossa primeira parte dissecada. Para a segunda parte, nós vamos voltar aqui para o Power BI e vamos pegar essa parte aqui do filter. Posicionando o cursor aqui à direita da abertura do parênteses, nós vemos que ele encerra aqui. Então, vamos copiar toda essa parte, Ctrl C, voltamos ao DAX Studio e vamos fazer um Ctrl V aqui. Lembrando que não podemos usar variável, temos que utilizar a função date do DAX e estamos usando como referência 1º de abril de 2013. Vejam que agora a nossa segunda tabela, que é que nós dissecamos há pouco, ela está como primeira condição do filter. A segunda condição do filter, ou o segundo parâmetro do filter, ele informa que ele quer somente o resultado onde a coluna vendas antigas está nula. Lembrando que vendas antigas é a coluna que foi declarada aqui. Portanto, ele só vai retornar os resultados como estes aqui, por exemplo. Vejam que eles estão nulos. Vamos executar para ver? Aqui está o resultado. Vejam que não temos mais quantidade de clientes com valores. Todos os registros aqui apresentados estão nulos. E agora a parte final. Voltando aqui ao Power BI, aqui a parte final é a Count Rows, ou seja, é a contagem de linhas. Vou fazer aqui um Ctrl C, voltando para a caixa, vou fazer um Ctrl V, Count Rows. Vamos vir aqui para o final para fechar o parênteses. Ok, fechei o parênteses do Count Rows e vejam que vai dar um errinho. Vou executar, aqui está, informou que deu um erro. Ele deu um erro porque aqui ele não mostra o resultado, tá, galera? Quando o resultado for um número, nós precisamos de fazer um truque. E esse truque no DAX Studio, ele é o seguinte, eu uso a função row. A função row, como primeiro parâmetro, ela pede o nome. Vou colocar como nome apenas a palavra resposta. E como segundo parâmetro, a função row pede a medida em si, que vai ser essa aqui. Portanto, agora resta apenas fechar o parênteses da função row. Agora vou executar e ele vai trazer o resultado para a gente. Aqui está a resposta, temos 10.453 clientes. Com isso, nós conseguimos dissecar esta nossa medida, que é a de número de clientes novos. A número de clientes recorrentes, vejam que ela é exatamente a mesma coisa. A única coisa que muda é que agora vendas antigas, ele quer o resultado quando for maior do que 0. Voltando aqui, portanto, no DAX, deixe-me já aproveitar e copiar esse resultado. Voltando aqui para o DAX Studio, vou simplesmente alterar aqui o filtro, não quero mais o que está em branco, mas sim o que está aqui nessa condição, vendas antigas maior que 0. Executando, resposta 8.031. Retornando aqui para o Power BI, temos agora as medidas de faturamento. Vejam aqui a nossa medida de faturamento. É uma medida muito parecida com a medida de quantidade de clientes. Então, temos aqui a de faturamento em vendas de clientes novos. É a mesma coisa, a primeira parte, ela tem aqui a declaração da menor data. E depois, eu tenho aqui uma variável que vai me retornar os clientes novos. Aqui eu não tenho um count rows, eu tenho a declaração direto do filter.
Vamos ver o que este filter nos retorna? Vejam que é bem parecido. Temos aqui novamente o uso da Add Columns. Então, vou vir aqui, selecionei, Ctrl C, vamos para o DAX Studio. E aqui eu vou fazer o Ctrl V. Vou tirar toda essa parte. Ctrl V. E aqui não podemos utilizar a variável. Temos que utilizar a função date para retornar uma data. 2013, abril 01. Fechando parênteses, executando. E aqui está. Vejam que temos aqui os nossos clientes. Todos os clientes que não possuem vendas, portanto, clientes novos. E depois o que fazemos é o seguinte: na medida de faturamento, que é a nossa medida básica, nós utilizamos a função calculate para filtrar essa medida para ela considerar somente os clientes novos e fazemos o retorno desta variável como resposta. Por fim, a nossa segunda medida de faturamento, que é a relativa aos clientes recorrentes, a única coisa que muda em relação à medida de clientes novos é esta condição aqui do filtro. Vejam que o que ele quer aqui é onde vendas antigas, que está declarada aqui, possui quantidade superior a 0, ou seja, são clientes que já compraram em um momento passado. Com isso, eu tenho aqui no final, na nossa resposta de valor vendas, o filtro da medida de faturamento somente de clientes recorrentes, ou seja, de clientes que já fizeram compras em outra oportunidade. Podemos selecionar esta parte aqui da medida e levá-la para o DAX Studio para vermos o seu resultado. Vamos fazer o Ctrl V aqui. Lembramos que temos que retirar aqui o uso da variável e utilizar somente a função date do DAX. Executando, aqui está, não temos mais a presença de valores nulos na coluna vendas antigas, que é a que declaramos nesta parte aqui do código e que está sendo utilizada como filtro nesta segunda parte aqui. Terminamos por aqui. Vou deixar este dashboard disponível para vocês fazerem o download. O link estará na descrição. Sobre DAX Studio, sobre Tabular Editor, que são famosas ferramentas externas em complemento ao Power BI, nós temos um bom material em nosso curso na Udemy. O link para o nosso curso também estará na descrição. Muito obrigado e até a próxima!